Vamos falar de criatividade como foi combinado. Quando isto tudo começou há um ano atrás, um mês atrás. Olha, vamos ser sinceros, nunca se há nestas coisas. Sim. Porquê é que estamos nesta entrevista, primeiro de tudo? Porque fomos obrigados. Não foi bem. Era suposto ser uma entrevista de papel, mas depois o mundo do editorial é um Exato. bocado coisa e não há tempo Não e há de tempo. repente há demasiados artigos que começam a... E claro, santos da casa não fazem milagres e foi ficando para o fim até que... Epá, não, vamos fazer uma coisa muito gira. Muita gira. Vídeo. Vídeo. Boa, assim só temos de pôr uma fotografia e tá. E depois pensamos fazemos. nisto. Yeah. Ok, já devíamos ter feito isto para aí a semana passada. E agora não sabemos o que dizer. E agora não sabemos o que dizer sobre criatividade. Que eu acho que é um ponto super importante, porque o que é que se diz sobre criatividade? Tudo e nada. Por exemplo, lembras-te na reunião de redação, quando começaste a discutir com a Sofia, e aquela coisa, o que é a criatividade? Qual é a diferença entre criatividade e imaginação? E ficamos um bocado, qual é a diferença? Depois de fazeres a edição, agora parece que estou a entrevistar, depois de fazermos a edição, chegámos a alguma conclusão? Chegámos a várias conclusões, mas ainda chegámos a mais perguntas, eu acho. Yeah. Acho que a edição abre muitas questões e põe e coloca muitas questões sobre o que é que pode ou não pode ser criatividade e deixa isso um bocadinho nas mãos do leitor, porque é uma coisa que é muito subjetiva e se calhar o que é para mim criatividade não é para ti ou não é para a pessoa que nos está a filmar, não é. Ou quando estávamos a falar ontem, lembras-te que nem tudo o que é criativo é espetacular. giro, é espetacular. Há coisas que já são muito criativas e são muito afoleiras. Não vou tirar o que tenho aqui de baixo porque ainda é muito cedo para fazermos isso. Mas, vou fazer. Sim, É que eu lembrei-me disto, por exemplo. Podemos dizer que esta peça até é criativa. Mas não há nada mais fuleiro que isto. Não. Até porque a base é Pronto, a base é horrorosa, sinistra. não sei se se vê bem. Pessoal, isto parece estar a flutuar no ar. Não sei se Mas podes a focar. ideia... A ideia, é criativa. Isto deve ter sido copiado de algum lado. E daquelas fontes, parece estar a jorrar água dali. Estás a perceber? E a pessoa fica, uau. Mas depois o resultado final não é grande coisa. Apesar que no outro dia uma colega nossa, que não vou dizer o nome, viu e disse, uau, isto é tão giro. Por isso talvez eu tenhas razão. Há coisas que são criativas e Mas depois, depende do gosto da depende do pessoa. gosto, sim. Mas, por exemplo, na criatividade, no outro dia até estávamos a comentar isso. Não te irrita aquelas pessoas que se apresentam como eu sou muito criativo? Mas eu acho que isso é a primeira coisa que eu nunca diria. Sendo ou não sendo criativo, mas... Que eu também senti, ok, mas espera lá, eu vou falar sobre criatividade porque a espécie sou criativo das capas da Vogue, o que é um bocado de coisa, porque eu ainda por cima sempre achei, e era uma discussão que eu tinha com a Sofia, eu acho que ela ficava escandalizada comigo, mas eu acho que a criatividade está sobrevalorizada. Percebes o que eu estou a dizer? Sobrevalorizamos a criatividade, acho eu não estou a dizer que não é importante, mas eu lembro-me no princípio, quando comecei a trabalhar nas revistas, havia um tipo, não vou dizer o nome das pessoas, mas era um designer bastante coisa, em que a editora de onde estávamos pagava um balúrdio para fazer. E era mau. Era mesmo mau. Só que não se podia dizer nada porque ele era o criativo, sabes? Ele é o criativo. E eu acho isso irrita-me um bocado como parece... Como é que alguém pode ser criativo como profissão? Porque então parece que as ideias estão sempre a jorrar, sempre a jorrar. Não, a criatividade às vezes vem, outras vezes não vem. Não sei. É uma discussão gira. Nós também falávamos isso. Basicamente nós já tivemos esta entrevista sem ser gravada, já falámos de tudo, por isso agora estamos aqui um bocado a ir buscar os assuntos. Mas falámos um bocado nisso no outro dia, quando tentámos perceber se podia aprender ou não a ser criativo. A ser criativo, Se era uma coisa que era inata ou se era uma coisa que se podia treinar. Uma coisa que eu reparei, porque às vezes diziam, como agora tenho 52 anos, a pessoa já começa a aceitar certas coisas, ok, não vou dizer, mas eu acho que as pessoas que talvez que se chamam mais criativos são pessoas que nós observamos o mundo, não é? E toda a gente observa e vê, e normalmente quando tu vês uma coisa, no fundo, acha que sabem juntar melhor as coisas. Sabes aquilo que discutimos ontem que era engraçado, que eu acho super interessante? Alguma vez imaginamos alguma coisa que nunca vimos, que não existe? É sempre alguma coisa que vimos, que colamos com isto e de repente juntamos duas coisas. Aquilo, ok, a invenção a maior de todas mudou o mundo da roda. Que estávamos a dizer que provavelmente vir uma pedra a rolar. E pensaram nisso. Ou pensámos num avião ou num homem a voar porque vemos um pássaro voar.
será que conseguimos imaginar alguma coisa que não temos qualquer Referência. referência? Eu acho que não. Eu também acho que não, mas... Por isso desafiamos quem nos está a ouvir. Se por acaso consegue imaginar uma coisa que não há referência nenhuma, uau. E manda-nos que a gente põe logo no nosso. Isso tem em todas as redes sociais. E acho que não. E acho que talvez se aprenda a ser mais criativo a um lado, o estar mais atento às coisas e poder juntar, isto ficava bem aqui. Eu acho que há uns anos atrás, tu és muito mais nova que eu, mas há uns anos atrás... Não tão mais nova, mas o suficiente. Há uns anos atrás havia muito, nas agências de publicidade, os mais novos eram os criativos. A juventude era sinal de criatividade. Os mais velhos... Chegavas a velho e estás acabado. Não havia hipótese. E isso eu acho que mudou. Talvez por alguns nomes, até arquitetos, Niemeyer, por exemplo. Mas eu acho o contrário, por acaso. Quanto mais velho, acho que há mais criativo, porque mais base de dados temos, sabes? Para processar coisas e ideias. E acho isso foi uma mudança cool. E aconteceu em montes de sítios, de repente terem despedido o pessoal mais velho e ficaram os mais novos e perdeu-se montes de qualidade. Mas tu achas que, por exemplo, se uma pessoa não for criativa por si, se ela não tiver isso dentro dela, que ela pode aprender a ser criativa através do esforço e de uma espécie de treino, ou que isso é uma coisa que tem que estar lá dentro já e nascer com ela? Eu acho que todos nós temos uma predisposição para alguma coisa. Eu acho que eu acredito que haja pessoas que não tenham mesmo... porque não estão para aí ver, ou porque nem querem mesmo ser. Estás a perceber? Mas, por exemplo, sabes aquele vídeo que eu te mostrei, que até foi o Ismael que me mandou? Que eu acho que isso é criatividade, sabes? O resolver também um problema. Que alguém, provavelmente, numa viagem, está a chover torrencialmente e os para-brisas do carro deixam de funcionar. E podemos depois pôr-te chegar um bocadinho da imagem a aparecer, mas está, provavelmente, a filha do senhor atrás, eles foram dando nós a uns panos que tinham para lá, e ela está a fazer assim, e o para-brisas, a sério, é preciso criatividade para isso. Porque eu até te contei o meu pai, que eu acho que era uma pessoa bastante criativa, mas nunca trabalhou como criativo, pelo contrário, mas tinha aquelas soluções que eu acho que é preciso o cérebro... Houve uma vez numa viagem, a corrente do carro do motor arrebentou e ele pediu, mas ele abriu a coisa do capô, viu e pediu à minha mãe, podes tirar os colãs, deu um nó ao colã, pôs no carro e andámos devagar para não haver coisa. Eu acho que isso é super criativo. Na verdade, um monte de gente que era criativa e nem pensou, eu sou criativo, ou arranjei esta solução, porque no fundo, a criatividade é a imaginação depois levada a um ato, a concretizar-se. Com um propósito. Por exemplo, a Inês, a nossa designer da GQ, no outro dia disse-me, a dizer, isto há uns meses por causa de uma capa ou de uma coisa que eu mexi num artigo, ela disse, Zé, tu és tão criativo. E eu disse, não sou assim tão criativo, porque é que estás a dizer isso? E ela disse, porque tu... E é engraçado, ela levou a criatividade, é o tu teres uma ideia e lutares por ela até ao fim. E neste caso foi aquela capa que a GQ teve especial, que tinha o movimento, sabes, que era em... Não me lembro agora do processo de print daquilo, mas tem várias imagens, que foi aquela edição especial da Lua com o Lourenço Ortigão. E ela disse, porque tu lutaste por aquilo e só havia dificuldades e não havia aquele material em Portugal, mas vamos coisa. Por isso, a criatividade também é o tornar uma ideia, uma imaginação que tu tiveste... Em qualquer coisa palpável, palpável. A imaginação pode ser muito preguiçosa. Todas as noites eu tenho o hábito, não sei se tens um hábito parecido, mas eu quando deito à noite começo a imaginar que estou a fazer um filme e começo do princípio a história. E durante vários dias estou naquela mesma história, que às vezes nunca avança do princípio. Mas aquilo nunca se vai tornar um filme. Sou eu a divagar na minha imaginação. Nós na revista temos um artigo que a Sara escreveu que faz a diferença entre imaginação e criatividade e que fala muito disso, em que a imaginação é uma coisa que pode nunca sair da nossa cabeça e a criatividade, no fundo, é a imaginação posta em movimento, por assim dizer. E se calhar há pessoas que são muito criativas apenas na cabeça, mas depois que nunca chegam a concluir aquilo que têm na cabeça. Muito imaginativas, então neste caso estamos a fazer por aí dizer. Sim. Por assim dizer. Se calhar uma pessoa com muita imaginação preguiçosa nunca vai criar nada. Se é preciso um clique, ou então é preciso vontade para ser... E te quer em todas as áreas, te quer alguém até no mundo dos negócios está a pensar ou no teu emprego, e depois
não levantas o rabo do sofá e também não crias. Porque também tu, se não te predispões a fazer alguma coisa, também nunca vais descobrir se és criativo ou não, provavelmente. Mas o Bill Gates também tinha uma frase em que ele dizia que se quiser uma pessoa para fazer o trabalho bem feito, escolhia a pessoa mais preguiçosa porque era quem ia arranjar a maneira mais simples de fazer isso. E isso não é uma maneira de ser criativo também? A frase é criativa. O resultado real do que eu conheço é eu preferia não arranjar uma pessoa muito preguiçosa. Mas sim, mas eu percebo o que ele está a dizer. Porque aí parece que a pessoa que ele iria escolher era a que iria fazer aquilo. E então vai escolher o caminho mais fácil porque é preguiçoso. Aí sim. Quem é o Bill Gates? Estou a ver. Mas o que é uma pessoa, o que é uma pessoa criativa, no fundo? Eu acho que é isso que estávamos a dizer, se calhar... Bem, não sei. É uma pessoa que é um gênio? Não acho. Porque assim... É uma pessoa que é extraordinária? Eu quando dizia que é sobrevalorizada, por exemplo, eu já não me lembro agora algumas ideias que cheguei a ter, sei lá, e diziam uau, e não sei o quê. E eu penso, ok, mas que valor é que isto tem? Eu não fiz nada por isso. Veio-me à cabeça aquilo. Não tem valor nenhum. Enquanto há uma pessoa para fazer uma escultura, tem de estar... Pá, tens de te esforçar a esculpir ou tens de aprender técnicas para pintar. Ouvir-te uma ideia, quer dizer, se tu tens... Porque há quem diga que as ideias andam pelo ar e há uma espécie de antenas que temos e uma apanha primeiro a outra pessoa. Mas quer dizer, não... Eu sei que é sempre coisa, porque há pessoas que ficam chateadas quando eu digo isto, mas tem algum valor se nasceste com esse, entre aspas, dom, então te vêm ideias à cabeça, mas aparecem-te, não fizeste nada por elas, estás a perceber? Aquela coisa de, agora preciso de 2 horas e vou estar ali, sabes, para ter uma ideia. Normalmente não acontece. As ideias vêm. Eu nisso agora sou muito descontraído. Eu antigamente não. Imagina, tinhas de pensar numa capa e eu ficava fogo. Eu agora, juro-te, às vezes até um bocado desesperante para as pessoas que estão à minha volta, é estilo quase à última. Até na GQ às vezes internacional ficam um bocado nervosos comigo porque eu, à última, mas já não me preocupo porque há de vir qualquer coisa, estás a perceber? Há de vir qualquer coisa que seja genuíno e não sei qual é a diferença entre... Eu acho que, já, aquilo que também dissemos ontem, diz que a grande diferença que nos separa entre os animais é a criatividade. Mas tu és uma pessoa criativa, consideras-te uma pessoa criativa? Hoje em dia, como te disse, com 52 anos, já penso, sou alguma... Juro-te, há de que há 2 anos, não, e até tinha vergonha de coisa. Agora, não me acho coisa. Agora, talvez seja um bocado criativo, estás a perceber? Acho que sim. Acho que sim. E digo isto porque também acho que não tem valor nenhum. Estás a perceber? Se eu estivesse a dizer, eu fiz a maratona e levantei-me todos os dias às 5 da manhã, não tem grande valor. Porque tem inato. Sim, é inato. E provavelmente uma pessoa criativa às vezes tem ideias muito más. Estás a perceber? Podemos ter ideias muito más. Olha, quem é que diz que aquilo também não é criatividade? Eu tenho a certeza que outras equipas, ou de outras revistas, ou de coisas, e às vezes nós, e tu sabes, às vezes, sei lá, às vezes gostamos de outras coisas que vemos, porque é essas que nos surpreendem, porque nós já estamos à espera da nossa capa, não é? Mas às vezes pensamos, como é que fazem isto? Mas eu tenho a certeza que a equipa que está ali acha aquilo super criativo. Por isso, provavelmente é quem somos nós. Estás a perceber? Eu quero aproveitar. Não acham que a criatividade está muito ligada ao setor da arte? Tu deste 2 exemplos agora que são de criatividade em setores que não artísticos. Estou a tentar, porque realmente fala-se sempre mais ligado a um lado artístico. Por isso é que estava a falar nisso, no nosso dia-a-dia. Estás a perceber? Eu agora não me lembro nada, porque tenho má memória. Mas juro-te, as situações em que eu me senti mais criativo foi situações desde ter de passar um cabo que tinha de passar pela parede e ir... De desenrasco? Pode-se dizer isso. Mas um verdadeiro desenrasco não é de repente teres uma ideia, por exemplo, a rampa que há na cave para coisa e que tu criaste com placas de... Não é um bocado de criatividade? Eu estou a dizer é que se no geral as pessoas não associam muito a criatividade a uma coisa ligada apenas à arte. Associam. Sim. Isso é correto? Não acho que seja só arte, mas sim às artes, talvez. Porque, por exemplo, está muito associado também às agências de publicidade, o criativo, não sei se é considerado uma arte. É verdade, porque, por exemplo, no desporto e noutras áreas que normalmente nós não associamos como criativas, também existe imensa criatividade e acho que está muito batida esta ideia de que na literatura, na pintura, por aí fora, é que estão todos os criativos concentrados, mas de facto, e tal, voltando ao exemplo que ele deu,
se um jogador de futebol brilhante fizer uma finta ou jogar de uma certa forma, ou o que for, ele também é altamente criativo. E há jogadores de futebol que são altamente criativos, tal como há tenistas que são altamente criativos. E porquê é que achas que nós associamos tanta criatividade a estes géneros e não a outros que também se calhar mereciam esse rótulo de criativo? Mas, por exemplo, eu acho que há profissões, por exemplo, apesar de tudo, ouves muitas vezes dizer que um futebolista ou coisa até é criativo. Até ouves. Até um advogado, na forma como argumenta em Eu tribunal, acho que, pode eu ser acho que se é altamente criativo. até aquele exemplo que falámos do para-brisas, quer dizer, é numa situação... Eu acho é que, se calhar há pessoas que nasceram com uma coisa mais de criativo, porque há uma diferença. Um artista normalmente tem uma necessidade, e se puder ganhar dinheiro com ela e viver assim, ótimo, mas tem uma necessidade, porque é diferente um criativo de um artista, eu acho. Um artista sente necessidade de dizer alguma coisa, nem que seja pelo próprio. Um escritor, um pintor, tem uma necessidade de tornar, de se expressar. Enquanto tu podes ser muito criativa, mas não tens essa necessidade. És criativa como advogada, és a criativa... Até que, a senhora... Alguém que trabalha nas limpezas pode ser super criativo e arranja um sistema de limpar o chão muito mais criativo de outra pessoa e diz que é mais rápido e mais... Acho que a criatividade, como dissemos, eu acho que é uma coisa muito humana, que eu acho que talvez, não tenho a certeza, mas talvez é o que nos separa mesmo dos animais. Aquilo que falávamos, que as formigas constroem coisas que em termos de proporção é como a Capela Sistina ou ainda mais imponente, mas fazem pela tal coisa da necessidade de. Enquanto o homem não, queria, quer dizer, se não pintasse o quadro não havia nada, mas tiveste essa necessidade e eu acho que há uma tendência de chegar para esse lado, pessoas que precisam tanto de exprimir-se. Tu repara, há grandes escritores que nunca viram nenhum livro publicado e escreviam-nos porque tinham essa necessidade, não é? Como o Kafka. E eu acho que é diferente o artista do criativo, eu acho. E são coisas muito diferentes. Eu, por exemplo, eu comecei a pintar, eu sempre achei que ia ser pintor e digo-te, sabes, eu não estás satisfeito e é complicado pintar a óleo, eu passava as noites a pintar e é muito diferente, Não estou a dizer que não haja artistas que não se sacrificam nada, porque hoje em dia tu podes chegar a artista porque conheces as pessoas certas. E de repente aquele teu quadro, porque estás no meio certo, estás no coisa, consegues entrar numa galeria que põe logo a valer não sei quantos. Sim. Porque há técnicas também para te tornares mais. Porque o que é? É sempre uma discussão. O que é tão interessante, eu acho que o que faz esta edição da Vogue também ser tão especial, é que é uma pergunta que não há resposta, já reparaste? Daqui a 1 ano ou 2 vocês podem fazer outra edição sobre a criatividade e ser completamente diferente, com outros artistas, com outros shootings assim diferentes, mas percebes o que eu estou a dizer? Ou mesmo tema abordado de outra maneira? Não sei. Agora, que nós temos... Não sei, até, por exemplo, vamos passar uma noite, imagina, com amigos, num jantar, não sei o quê, e não chamamos criatividade, mas se calhar há pessoas que de repente conseguem, ou vamos inventar este jogo, ou vamos fazer isto. No fundo, tiveste ali uma noite, uau, e divertiste e houve criatividade ali, pode parecer ridículo, mas houve. Acho eu. Não. Talvez. Eu acho que sim, eu acho que a criatividade está, não sei. E uma pessoa, por exemplo, há pessoas que não gostam nada de estar sozinhas, ou se aborrecem. Eu desde miúdo adoro estar sozinho. Eu não me aborreço comigo próprio, não te sei explicar, não sei se isso tem nada a ver com criatividade, mas... E brincava muito sozinho. Montava aviões imaginários na minha cabeça e coisa, e filmes... Eu acho que, sei lá, diz que era um lado romântico, mas diz que era um criativo consegue estar sozinho. Estar sozinho. Sim, talvez. Se calhar não. Se calhar outros criativos testam estar sozinho. Não sei. E é engraçado porque há um lado. Quando eu te disse, ok, agora tenho 52 anos e ok, não fico tão coisa e pode ser ok. Estou aqui a falar sobre criatividade, quem sou eu? Quem sou eu? Mas ao mesmo tempo penso, estou nisto há tantos anos, já fiz tantas capas marcantes, trabalho de equipa como é lógico, por isso, ok. Senão também é aquela falsa modéstia que também é um bocado irritante. Como é que tu reconheces uma pessoa criativa quando escolhes para trabalhar contigo? É assim, eu não acho que a criatividade, como te disse, eu não dou assim tanto valor à criatividade, a não ser que
fosse uma das coisas que a gente sente que necessitamos. Tu procuras mais o que precisas. Eu acho que o que nós, aqui na Lighthouse, todos nós temos essa mistura de criativos, da paixão do que fazemos, e essa mistura nunca... E has de reparar, nós nunca procuramos, precisamos de um criativo, ou precisamos de... No fundo, precisamos de alguém especial, sempre, não é? Traz um bocadinho de qualquer coisa. Por exemplo, eu e o Ismael, não nos conhecíamos antes, e montes de vezes estamos ou num vídeo e já está bom, mas vamos melhorando, e um diz uma ideia, o outro diz outra. Quem é que foi ali o criativo? No fundo, fomos os dois, estás a perceber? Às vezes é lógico que às vezes eu só digo isto e a criatividade foi toda dele e eu só coisa. Outras vezes a criatividade veio de mim. Mas nem pensamos nisso. É o produto final que nos interessa. Talvez seja a diferença do seres artista ou arte. É uma coisa muito individual, se calhar. É o teu trabalho. Aqui não, todos assinamos como equipa. Uma capa representa, tu sabes, a Vogue. É muito, mas muito mais que a capa. Às vezes até é muito injusto. Parece que resume uma capa, quer dizer, a capa é como a capa de um livro, quer dizer, um livro é o que está lá escrito dentro. Mas lógico, gostamos de ter uma capa bonita, não é? E olha, como se costuma dizer do sexo, o sexo não é importante a não ser quando não há. A criatividade esquece só é importante quando não há e é preciso. Porque na verdade, é tudo e não é nada. Eu nas capas e hoje em dia o que é que significa o papel ou a importância do papel? Para mim, o papel tem muita importância, porque fica. Nos dias de hoje precisamos de alguma coisa que as pessoas assinem, que sejam responsáveis. E o que tu escreves hoje numa Vogue, daqui a 2 anos alguém pode dizer eu li o teu texto, ou eu e criticar-te, ou gabar-te, ou whatever. Mas não o consegues mudar. Se fizeste um erro, até podes pedir desculpa por ele, mas está ali. Enquanto no online é tudo. E isso é o que mais me preocupa hoje em dia, com esta coisa do novo mundo do online, de inteligência artificial, que nós, como seres humanos, nos vamos apagando aos poucos sem nos apercebermos. Porque entrou-se tanto no termos de ser perfeitos. O homem tem de ser perfeito, tens de ser um exemplo, tu não podes... E de tal maneira que se tu não és perfeito, a tua obra é capaz de ser posta toda em causa ou completamente posta de lado. Isso é das coisas hoje em dia que mais me preocupa, de deixarmos quase de... Porque não há ninguém perfeito. Não há ninguém perfeito. E isso era aquilo que estávamos a falar ontem. que para mim é das coisas mesmo mais essenciais. Não há ninguém perfeito. Por isso, tem-se sempre de separar a obra da pessoa. Porque senão vamos ficar mais pobres, como humanidade. Se formos a ver metade, ou mais de metade, dos grandes artistas criativos do século passado e por aí fora, hoje em dia eram quase todos aniquilados. Foram incorretos. E tu repara, houve épocas em que se tu tinhas um amante e eras... Hoje em dia, porque se fizeste aquilo ou que pode ser considerado... Tu repara, tu hoje podes ser considerado uma data de coisas sem sequer o seres. Ou porque fizeste um comentário que nem foi com maldade, ou foi por... E de repente podermos perder obras... Uau! E tu sabes, vocês já trataram disso noutras edições da Vogue. Alguns filmes poderem ser completamente banidos, quer dizer, acho que a humanidade... ou um livro, ou de repente imagina que Alice no País das Maravilhas, ou whatever que seja, e de repente descobre-se que a pessoa... A Alice pode ser porque acho que ele não era uma pessoa muito decente, mas supostamente. Alguém é 100%... Eu não acredito que ninguém durante a vida toda não faça disparates, seja de que cor de pele tenha. Ninguém passa a vida toda. Se vão banir todo um trabalho, vamos ficar tão mais pobres como uma humanidade, que juro-te, é uma coisa mesmo que me preocupa, percebes? E tu repara, a criatividade, que é uma coisa tão humana, mas uma inteligência artificial que já se está a tentar e já se faz arte, ok? Eu tenho medo que a gente nos apaguemos e quase um medo de não falhares, mais vale não fazeres. E isso pode nos tornar tão, tão, tão pobres que eu espero que o homem seja criativo o suficiente para não cair nisso. Porque é o homem a aniquilar-se a ele próprio. Sabes? E aqueles filmes que a gente vê distópicos, de coisas, e que vês, às vezes pessoas parecem andar como formigas, todas vestidas iguais, e é a humanidade e ninguém sai dali. E tu não sei, eu há uns tempos atrás, há muitos anos atrás, vi uma ópera rock, que eu não me lembro como é que se chamava, mas que era... Sei que havia uma música que era
tu nem sequer, eles tinham banido o amor no futuro, percebes? Porque o amor fazia sofrer. Então tinha sido considerado uma doença, uma coisa que te faz sofrer, que até te pode levar ao suicídio, que te pode, ok, dar uns momentos de prazer, mas se calhar depois estás a vida... E ele apaixona-se, não se sabe bem porquê, porque aquilo tinha sido banido, tinham conseguido geneticamente banir o sentimento de amor ou de empatia uns pelos outros, e tinham conseguido banir. Mas ele, não sei porquê, apaixonou-se por uma mulher. E fazem... E faz-lhe a corte naquele mundo, todos vestidos igual e todos a andar como formigas, e ela, quando ele se declara, ela faz queixa logo dele, porque era... Mas eles viam mesmo como uma doença horrível, que já tinha levado pessoas ao suicídio, que tinha... E fazem uma espécie de, o que a gente chama aquela coisa de, ao cérebro, para ele ficar bem, e quando sai, ele sai, pronto, outra vez como aos outros, e ela, que tinha ido coisa, aquilo tinha-lhe ficado a coisa. E de repente tinha-se apaixonado por ele, e quando vai ter com ele, ele olha para ela, estilo, sabes, com aquela frieza de não sentir nada, e acaba assim. E é lindíssimo, não sei, vai de me lembrar, se me lembrar depois ainda pomos um certo. Mas era, lembro que a música se chamava Love Makes You Crazy. E é, pá, linda. Por isso, e a gente vê esses filmes, e é engraçado que agora estamos a viver coisas e deixamos estar. Aquele ator de teatro que agora se reformou, ainda ontem falei dele com o Diego e não me lembro do nome dele, que era da Comuna, e ele disse: o que está a acontecer é o fim da civilização e estamos todos distraídos, não estamos a ver. Porque a sério, é mesmo preocupante. Tu, por exemplo, eu não sei quantos textos já escreveste na tua vida, ou que é a tua vida profissional toda até aqui, mas estás aqui com esta idade. Se de repente agora te fazes um disparate qualquer, ou escreves qualquer coisa, é capaz de tudo para trás não servir para nada. Em 2 segundos estás no que levou anos a construir, percebes? Como quando se falou do coisa, de repente querem banir Monty Python, de repente querem uma música dos... Bem, tantas, porque tem uma frase que quer dizer, caramba, mas vamos tornar o quê? Parece quase que há uma... Eu acho que há uma... Parece que as pessoas acreditam que, estando a apontar o dedo a tudo o que tu fazes, tu te vais tornar melhor. Não nos vamos tornar melhor. Vamos tornar-nos a não expressar sequer o que sentimos. Vamos tornar... Espero que não, estou a ser demasiado pessimista. Mas já tivemos o caso, a Vogue teve esse caso de haters de repente, vais a percebermos, ok, esquece. Tu estavas a falar nesse perigo da inteligência artificial. Em 2018, a Christie's vendeu um quadro por 432.500 libras, feito por um algoritmo. Eu acho que esse quadro também teve o valor porque acho que foi considerado o primeiro realmente a ser feito. Mas, no fundo, foi a inteligência artificial que o fez, não foi o homem, mas acredito que existe a criatividade naquele quadro, porque ele foi feito, foi vendido, mas não existe sentimento, porque não podes pôr sentimento, digo eu, que estou eu a questionar, não podes pôr sentimento na inteligência artificial, certo? Não, mas há uma coisa que a inteligência artificial... Já, repara, a inteligência, apesar de ter depois a palavra artificial, é inteligente. E a inteligência, tu sabes que um homem que não está apaixonado pode fazer uma mulher acreditar que está apaixonado porque é inteligente para dizer as coisas certas, ou um político pode dizer as coisas certas e pode parecer que tem muito sentimento. Eu houve uma exposição, não sei se foste aquela do cérebro na Gulbenkian, e tinha assim uma coisa, tinha uns robozinhos e estavam a pintar coisa, e tu ficas para ali e estão a fazer riscos e não sei o quê. Eu acho que vai sempre faltar o nosso lado humano, sabes porquê? A inteligência artificial provavelmente nunca vai ter dor. E eu acho que uma das coisas que nos define também sentimentos, é as nossas dores também, alegrias, dores, e depois o pomos ou num papel ou num quadro, tu a fazeres um texto desta edição da GQ da entrevista do Alban, mandaste uma mensagem a dizer: fui fumar um cigarro à varanda e vem uma palavra ou uma ideia que me inspirou. Esta inspiração é tão humana, a outra é tão... Estás a perceber? Eu acho que se pode vir a acreditar que tem sentimento e coisa, porque primeiro que vão ser muito mais inteligentes que nós, porque têm uma bagagem de ter todo o conhecimento armazenado do mundo
em milésimas de segundo, têm tudo, sabem tudo. Hoje em dia não há nenhum homem que consiga ganhar um computador a jogar xadrez, porque sabem tudo, todas as jogadas possíveis, percebes? No fundo, têm armazenado todas as imagens também de arte, que se quiserem fazer uma imagem bonita, vão fazê-la, porque no fundo estão a copiar sentimentos que humanos tiveram, percebes? Agora, eu gosto, como dizia, gosto da imperfeição nas coisas, é que torna também as coisas bonitas, sabes? E a criatividade não é perfeita também, não é? E o que torna o... Até às vezes sentirmos, olha, o que é que podemos fazer melhor, ou o que é que podemos... Agora, que eu acho que aquilo que estávamos a falar há bocado, que é muito importante, e isto era bom também passar para quem nos está a ouvir, é que a criatividade não é exclusiva de alguns iluminados ou de uns artistas. Todos nós a temos e podemos pô-la no nosso dia-a-dia, seja na pessoa que tem um pequeno negócio. E nós vemos, às vezes vemos coisas e vês, uau, tem ali um cartazinho a dizer coisa, ou de repente criou não sei o quê, um pequeno almoço especial, porque tem... E todos a temos, e acho que a devemos, como é que se diz, exercitar. Por exemplo, tu podes ter jeito ou não para o desenho, mas acredita, se andares com um bloco e um lápis e fores fazendo riscos e fores fazendo desenhos, tu começas a desenhar cada vez melhor. E a pessoa, por muito jeito que tenha, se te estranha a mão, perde um bocado, demora outra vez tempo. A não ser aqueles iluminados que nasceram e fazem óperas aos 4 anos, ou fazem uma composição, ou pintam, não sei, mas, ok, esses são os tais génios, mas provavelmente é como eu te digo, será que têm valor, já nasceram assim? Nós falávamos, uma das coisas que depois passou para o online, para o To Be Continued, que falámos na reunião, era se por acaso o excesso de informação dos dias de hoje e o facto de sermos bombardeados com tanta coisa poderia estar a matar, de certa forma, a nossa criatividade. Achas que isso está a acontecer? Eu acho mesmo que sim. Olha, eu vou-te dar um exemplo. Sabes quando apareceu o TikTok? Eu via a minha filha mais nova, a Leonora, ela fazia TikToks e coisa. Com o tempo, e pouquíssimo tempo, ela tornou-se só observadora dos outros, porque está tanta coisa, para que é que tu te vais... Estás a perceber? Há uma... Como nós às vezes estamos a falar e... Ela passa a ser só consumidora. Há uma tendência para nos tornarmos, porque este é giro, ok, este também é giro, e acabas por estar ali. Nós já não temos tempo sozinhos, já reparaste? Estamos sempre agarrados a qualquer coisa. Tu antigamente ias a um consultório, estavas 20 minutos à espera, ou 1 hora, e, e às vezes não era bom, mas era sempre bom, porque ficavas a pensar na tua vida. E hoje em dia, tu não, distrais-te, parece que tens uma necessidade de estar... A sério, tu nunca sentiste, onde é que está o meu telemóvel, porque vou fumar aqui um cigarrinho, quero estar entretida a ver. Estás E quando é que estamos a connosco, matar o sozinhos? tédio. E nós precisamos estar sozinhos connosco, a pensarmos para nós próprios, porque senão só estamos a consumir e o que queremos e o que não queremos e o que nos levam a consumir. Como ainda ontem, no outro dia, estávamos a conversar até nos dizem o que é que foi mais visto hoje, o que é mais visto no coisa. E, ok, se isto foi visto, portanto a gente deve ser bom. E temos nós também criar. E eu acho que isso é super importante. Já A é mim o que me indiferente. choca mais na inteligência artificial era aquilo que tu dizias, eles ter acesso a tudo, a toda a informação, mas faltar os sentimentos, ou seja, ter acesso a tudo isso que tu nunca poderás ter, ser supostamente perfeito, ou seja, poder atingir a perfeição de ganhar todos os jogos de xadrez e por aí fora. Se calhar escrever um poema lindíssimo, fazer um quadro lindíssimo. Sabe fazer as rimas certas. Porque sabe como é que é a técnica, etc. Mas não tem, nunca teve... Eu tive uma discussão uma vez que nunca chegou a péssimo porto com uma pessoa, em que eu lhe dizia, mas e o sentimento, e a coisa humana que não tem, e a pessoa dizia, mas o que é que isso interessa se está perfeito? Eu disse, mas a questão Falta é a perfeição. essa, é que Falta a imperfeição para ser perfeito. é que não, o importante é não ser perfeito, porque isso é o que dá o valor a ser feito por um humano. E é isso que vai ter sempre o valor de uma obra feita por um Picasso que foi feita há não sei quantos anos atrás e uma ópera escrita há não sei quantos séculos atrás e por aí fora, porque nunca está perfeita. Se calhar alguém agora podia olhar e pegar e dizer, e eles próprios dizer, olha, melhorava isto ou aquilo, mas uma coisa feita por um algoritmo vai estar spot on, e isso é de certa forma triste,
Acho eu, mas se calhar lá está, uma forma romântica de ver as isso coisas. era outra conversa que era sobre a inteligência artificial, porque eu acho mesmo que é. Eu acho que vai ser um bocado o nosso fim da humanidade, a sério. Porque tu repara, o próximo passo é criar um corpo para a inteligência artificial e já se começa a desenvolver. Os tais humanoides que também já vimos em filmes. E a partir do momento que tu tens um ser que é inteligente, porque a gente ainda tem muito na cabeça que a inteligência artificial é como as calculadoras. Depois 2 mais 2 e a calculadora não te mente, vai dizer 4. Mas a inteligência, a primeira coisa que começa a fazer é mentir. Um ser inteligente mente, normalmente. E nós não estamos à espera da calculadora que nunca nos vai mentir. E quando a inteligência artificial quiser que nós humanos acreditemos no que eles quiserem, nós vamos acreditar. Porque nunca vais duvidar dela. Estás a perceber? É quase a calculadora que não sabe mais do que nós, não nos mente. E tu repara, um ser mais inteligente que nós, criado por nós, pode chegar à conclusão, como algumas próprias pessoas, que eu já ouvi humanos quase a dizer que nós estamos aqui a mais, só fazemos mal ao planeta, quase. Os caras chegam à conclusão, o que é que estes tipos estão aqui a fazer? E normalmente um ser inteligente não gosta de saber ou de pensar que foi criado por outro mais inteligente. Eu não sei se Deus existe ou não, eu acredito que sim, outras pessoas que não. Mas provavelmente haveria uma tendência para Começar a despachar. Porque é que se tu és mais inteligente que os outros seres que ainda por cima depois te vai começar a irritar, mas que direitos é que tu achas que tu tens, tu que és um... Porque é que vais? Porque a gente ainda acha que nos vai estar sempre a servir-nos a nós. Nós ainda imaginamos aquele robozinho que está coisa... Não, estamos a falar da verdadeira, que nós nem a conseguimos perceber bem. Porque eu acho que o homem criou uma coisa que ele próprio, que é maior que ele. Sabes? Aquela coisa de criarmos uma coisa, como o Einstein dizia, da bomba atómica. Quer dizer, é maior. E isto é muito maior. E faz-nos pensar. E acho que eu acho que vamos ficar primeiro deslumbrados, mas completamente deslumbrados, porque vai fazer coisas uau, e no princípio vai ser provavelmente fantástico, e quando nos apercebemos é tarde demais, eu acho. A criatividade tem limites? O engraçado disso é que provavelmente tem tudo, mas ainda não os conhecemos, não é? E isso é que é o cool, porque senão, ao fim de tantos anos de história, já nos estaríamos completamente a repetir e ainda nos vamos surpreendendo connosco próprios, ou com uma música que sai, ou com uma capa de uma revista, vamos surpreendendo, sabes? Por isso, ainda não atingimos esse limite. Espero eu que não. Falámos pouco, como Vogue, devia ter falado da criatividade, porque eu acho que a moda... Já reparaste que a moda, há tantos criativos na moda, a moda teve tanta importância em coisas históricas. A moda é das coisas que nos define. E quando digo moda, não é marcas caras ou baratas. A moda, estou a falar do que nós vestimos. Sim. É que tu dizes tanto como te vestes, tu passas por alguém na rua que não falas e a maneira como está vestido diz qualquer coisa. Mas temos uma tendência para menosprezar uma coisa fútil. E é das coisas que ficam menos fúteis, porque tu transmites tanto com o que tu usas. Não achas que às vezes a moda é injustiçada? Acho, senão não trabalharia. Não, e aquela coisa aqui também. E nós às vezes levamos com isso do que... Sério, porque as marcas da moda, ou as coisas da moda, ou as revistas têm mais responsabilidades. Mas espera lá, os milhões de pessoas que estão vestidas, grande parte, e não venham com histórias, poluem tanto como as outras, não estão com coisas, quer dizer, e todos nos vestimos. Mas parece que os culpados só são... Não, e sequer são os que, apesar de tudo, foram os mais criativos que fizeram mudar. E tu vês aqueles estados que como houve na China, ou não sei o que todos se vestem igual, em que tu não podes dizer nada de ti, enquanto tu numa t-shirt hoje em dia podes dizer muito. Já há muitos anos. Há muitos anos. E foram super importantes a dada altura. Há países hoje em dia que tu não podes ter... Na Coreia do Sul, tu não podes ter... É da Coreia do Norte, não é? É. Agora está-me a dar... Tu não podes ter o cabelo igual ao do grande líder. E vestem-se todos... E diz tanto da tua personalidade, o teu... Caramba, há uns anos uma pessoa só de meter uma coisa de uma cor já estava a dizer tanto.
um homem que andava com umas calças cor de laranja era... mas a sério. E teve mesmo importância em montes de momentos da história. E houve pessoas também excepcionais, artistas, Sim. em que um bocado fútil. Há muita futilidade à volta, como há em todo o lado. Como há no cinema, como há no meio dos advogados, como falávamos há bocado, como há no meio do futebol. Deve haver em todo lado, porque, todos somos humanos. Sim. Mas permitiu que muitas... Acompanhou sempre o momento e os tempos que o mundo avançava, principalmente em décadas conturbadas do século XX, e permitiu que as pessoas se expressassem, nomeadamente através da mini-saia, através das t-shirts com slogans, através de uma série de coisas, através dos sutiãs, através de uma série de tanta coisa que, de certa que forma... muitas pessoas não sabem e acham que isso veio do nada. Do nada. Sim. E a verdade é que não. Houve criativos. Pronto, estamos a chamar... criativos. Pensaram nisso, tiveram ideia. Posso pôr um slogan aqui, posso pôr uma imagem, posso mandar um pedaço de tinta, ou a mini saia, os fatos de banho. As mulheres andavam todas, não podiam. São grandes feitos, no fundo, que fizeram mesmo, tiveram importância. E às vezes há este lado muito fútil. É como tudo na vida, e há coisas realmente fúteis. Já reparaste que a maior parte das pessoas, provavelmente, que têm as maiores coleções de arte, e que quer, no fundo, estão-se a marimbar para a arte, mas são as que têm o dinheiro para comprar. Sim, por vários motivos. E que o amante mesmo Sim. coisa tem um póster, tem um print. E que aquilo para ele é mais especial do que quem tem o autêntico. Por isso, desculpa. Eu não sei se foi o Picasso, posso estar a dizer um disparate, já não foi, por isso não sei quem foi. Todos nós nascemos a saber desenhar. Todas as crianças desenham super bem. E só deixamos de saber desenhar bem quando temos medo. Quando de repente nos importamos com o que a outra pessoa vai achar. E dizem que não, quando é aquela coisa porque... E os pais, eu percebo, têm muito medo e de repente, meu Deus, mas ele acha que isto é um avião, isto parece-me... E começam... E é aí que o teu braço fica perro e já não consegues. Todos nascemos com um grande grau de criatividade e o vamos amputando aos poucos, com medo do que é que o outro vai dizer. Quando tomamos noção de que vivemos em sociedade. Sim. Eu, por exemplo, quando fui para a Antónia Rui, foi um momento de repente, vários artistas e eu sentia-me uma fraude, mas sentia-me mesmo o que é que eu estou aqui a fazer. Porque eu não tenho sequer muito jeito para desenho. Eu achava-me sempre que tinha vários jeitinhos para várias coisas, mas não era mesmo bom em nada. E eu confesso que tinha um bigode daqui para este lado e a barba para este e coisa, e vestia-se e eu, isto é só artistas e a primeira vez que vi que fizemos uma exposição conjunta nos trabalhos e começo a ver o trabalho deles e pensei, há montes de gente que só é artista na sua imagem, mas depois não tem nada, estilo, estão a fazer coisas estilo Dada, isso já passou, teve valor porque naquela época fazer uma coisa que parece que pões um pedaço de lixo, mas estar a fazer nos anos 2000 e tal, quer dizer, é que, tu repara, eu acho que um verdadeiro artista, se outra pessoa ao meu lado diz, eu não gosto do que tu fazes, eu, por exemplo, quando pintava, eu tenho ainda os meus quadros e não sei o quê, e um lado até um bocado naif em certas coisas, ou uma mistura, eu não fazia aquilo para ninguém gostar, estás a perceber? E assim, se não gosta, eu fiz aquilo para mim, por isso ninguém pode ficar ofendido, porque se sai de dentro, por muito que alguém te diga isto é uma merda, tu vais continuar a fazê-lo porque te vem de dentro. Se fazes para te armares em artista, olha, isso já foi feito. Faz outra coisa. Desculpa, mas um quadro onde está pedaços de lixo colados já foi feito. Tudo bem, façam, mas depois não peçam não sei quantos milhares de euros por aquilo. Mas quem quiser, isto é um mercado. Quem quiser dá. Costuma-se dizer, o valor de uma obra é o valor que alguém está disposto a dar por ela. Por isso, mas... Olha, isso e desculpa, só para acabar, e sonhos? Sim. Há quem ligue muito os sonhos e a criatividade. As pessoas que são criativas normalmente têm muitas ideias em sonhos. Olha, eu confesso-te... Como é que... Não? Eu quando era até para aí aos 20, eu sonhava todas as noites as coisas mais trambólicas e apontavas? Não, porque me lembrava, na altura tinha boa memória. E uma coisa, por exemplo, o Dali, uma das técnicas que ele tinha
era ir para um sofá, também está no coisa, Está no ia coisa. com uma colher metálica ou com qualquer coisa que fizesse Uma barulho. faca, ele dormia com a faca Sim, para acordar. porque eu li no para diário acordar, dele e ele tinha vários, desde que fizesse barulho, depende de onde ele para estava. acordar durante a E- sesta. Sim, e caí, porque ele achava que o momento mais criativo do sonho era logo quando estava a adormecer. E então apontava o que estava. Por isso, o sonho tem isso. Agora, eu a partir de uma certa idade, é tão raro lembrar-me dos sonhos que eu não faço a mínima ideia. Se tenho sonhos criativos, se não tenho nada, porque ultimamente não me lembro dos sonhos, estás a perceber? Não me lembro. Lembro mais do que fico a imaginar até adormecer. Depois acordo de repente e penso, ok, tenho de me levantar. Mas sim, acho que sim. O mundo onírico está muito ligado à criatividade e estás a ver, todos os homens sonham, mesmo que não se lembrem.